Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre Ângelo Preciado, ele que é o lateral direito, o atual lateral direito na Copa do Mundo, estreou contra o Catar, lateral do Equador, da seleção equatoriana, um velho conhecido do torcedor do Flamengo, afinal ele também era o lateral direito do Independiente Del Valle. E aí quando a gente lembra da equipe equatoriana, a gente lembra obviamente do título do Flamengo, da Recopa, mas também sobre alguns jogos, alguns confrontos na Libertadores, entre esses, aquele 5-0, né, que o Flamengo acabou sofrendo do Del Valle, era aquele Flamengo do Dome, um Flamengo desencontrado e que o Preciado fez uma grandíssima partida. Vamos falar então sobre esse jogador porque a informação inicial, né, é que ele havia sido oferecido ao Flamengo. Mais do que isso, o Flamengo está estudando o jogador. O Flamengo então ficou de analisar o jogador. O que acontece? Primeiro, para a gente situar ao torcedor. É natural, é normal, né, nos trâmites do futebol, haver sempre, né, um jogador ser oferecido. Isso acontece, cara, assim, várias vezes. É rotineiro acontecer isso. Os empresários, agentes de jogadores, o grupo que trabalha, que administra a carreira do jogador, sabe? Quando vê que o jogador, por exemplo, no caso do Ângelo Preciado, o seu contrato está por vencer, ele pode assinar um pré-contrato, oferecer a clubes, oferecer... Isso é natural, isso acontece. Assim como é rotineiro também já haver, né, uma resposta, seja por e-mail, seja por uma ligação, seja por um contato mais direto do clube com esse agente, com esse profissional, já de uma negativa. Isso é normal, isso acontece várias vezes. Muitos desses nomes, inclusive, nem passam por nós da imprensa. A gente acaba nem ficando sabendo, porque já é negado antes, nem inicia. No caso do Flamengo, o Flamengo então está avaliando o jogador. Então vamos fazer o seguinte, vamos avaliar juntos o jogador, vamos passar rapidamente aqui por algumas características do Ângelo Preciado, vamos passar por alguns números dele no atual time no Genk da Bélgica, passa também pelo Independiente Del Valle, que é onde você também o conhece, beleza? Então só pedir pro amigo deixar o seu like, que é muito importante, deixe a sua curtida, que é muito importante aqui pra gente, também de se inscrever no canal. O amigo que ainda não tá inscrito, aperta o botão aí de inscrever-se, chega junto pra gente saber as notícias, informações, análise e opinião. Tá certo? Para nós iniciarmos aqui a nossa análise, o Preciado ele tem 24 anos, né? Ele teve a sua formação no Independiente Del Valle. E aí que Independiente Del Valle é esse? Ele já pega a geração do desenvolvimento do futebol equatoriano, né? Sobretudo no desenvolvimento do futebol do Independiente Del Valle, que tem um projeto, né? A gente tá assistindo o Independiente Del Valle colhendo, né, os frutos desse projeto, que era um projeto de desenvolvimento sobre um estilo de jogo. Não à toa que ele tentou manter, né, a mesma característica do seu futebol, né, de desenvolvimento do seu futebol desde a categoria de base. Ganhou a Libertadores, né, da categoria inferior, conseguiu agora vencer a Copa Sul-Americana, já foi bicampeão da Copa Sul-Americana, foi finalista da Copa Libertadores e aí sim na categoria adulto. Então é um Independiente Del Valle que dentro do futebol equatoriano ele tem um projeto, e quando a gente fala dentro do futebol sul-americano por completo, das poucas equipes que realmente tem um projeto desde a sua identidade do jogo. Miguel Ángel Ramírez desenvolveu esse time que a gente conhece, ele foi desenvolvido pelo Miguel Ángel Ramírez e agora inclusive foi campeão sobre o São Paulo com aquele que era o auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, o que vai confirmando, o que vai comprovando que o Independiente Del Valle tem um projeto. Dentro desse projeto, alguns jogadores acabaram saindo, se destacando, entre eles é o Preciado. Preciado vai para a seleção do Equador, seleção do Equador que passou por um hiato, por um problema desde a saída, desde a aposentadoria, né, de Antônio Valência. Quem não conhece o Antônio Valência, né, lateral direito, jogador multicampeão, jogador do Manchester United, não é o Ener Valência, inclusive o autor dos 2 gols do Equador sobre o Catar na estreia, não tem nada a ver. É o Antônio Valência, jogador experiente, né, então assim, teve ali um grande hiato desde a sua aposentadoria, e o Preciado, ele realmente ele tem bastante prestígio e é o lateral dessa geração atual e titular da seleção do Equador. Aqui alguns números do Preciado no Genk, que é importante a gente passar. Primeiro vamos falar sobre passes e a gente passa pela característica dele. Eficácia do jogo 77%, passes no próprio meio-campo 80%, passes no meio-campo adversário 69%, bola longa 46%, lançamentos certeiros 42%. Inclusive nós falamos e fizemos uma avaliação sobre o Ayrton Lucas, que também passamos por alguns números desses, no caso do Ayrton Lucas nessa temporada do Flamengo. Vou deixar o link aqui pra você, até se você quiser fazer uma comparação, é um lateral esquerdo com lateral direito, beleza? Mas só pra você ter um indicativo desses números dos laterais que, apesar de ser lados diferentes, não foge muito, né? Obviamente a incumbência é muito parecida, então os números eles falam também, acabam falando por si só, beleza? Então seguindo aqui na defesa, né? Ele tem interceptações 0.6, desarmes 1.3,
posse ganha no último terço 0,3, drible sofrido 0,4, cortes por jogo 1,3. Importante também nós vermos aqui os dribles bem-sucedidos, 62%, disputa de bolas vencidas 59%, duelos no chão ganhos 56%, duelos aéreos ganhos 73%, é um bom indicativo e a gente vai entender um pouquinho o porquê sobre isso. E esses mesmos números falando sobre o Preciado do Independente Del Valle, aquele que você viu jogar certamente, né? Inclusive enfrentando o Flamengo. 86% de eficácia por jogo, 89% de passes no próprio meio-campo, 77% de passes no meio-campo adversário, 45% de bola longa, lançamento certeiro 69%, temos também 70% de dribles bem-sucedidos, então a gente vê, inclusive, que ele é um lateral driblador, né? E a gente vai ver o mapa de calor do Preciado. Esse é o primeiro, é o mapa de calor do Preciado no Independente Del Valle, daquele Independente Del Valle que você conhece, né? O Preciado. Então tá aí, atuando ali mais pelo lado direito, logicamente, e também acabou atuando um pouquinho, né, pelo lado esquerdo, mas quando ele vai para a Bélgica, aí sim, ele trabalha até mais pelo lado esquerdo, ele tem mais minutos, como a gente vê no atual mapa de calor do Preciado, né, na temporada 21-22 e na temporada 22-23, e a gente vê ele atuando bastante também pelo lado esquerdo. Preciado, que acaba falando bastante, né, na América do Sul, né, em países, né, que falam espanhol, na Espanha também, logicamente, do lateral carrilheiro. O que seria o lateral carrilheiro? É o lateral do corredor. Então vamos lá. Que lateral é esse do corredor? É importante a gente, quando falar do lateral, a gente entender qual é a execução da tarefa que ele tem que fazer. Porque a gente vê naturalmente uma mudança muito grande, né, do comportamento tático desse lateral em detrimento do coletivo, né, obviamente o que pede, né, o que pede o seu técnico, o que pede o coletivo. Então, o que a gente viu no Independente Del Valle é um lateral carrilheiro, né? Um lateral de corredor, inclusive também na estreia da Copa do Mundo, quem pôde acompanhar no Equador, ele também trabalha dessa forma, que é um lateral mais externo, né? É um lateral de ultrapassagem. Miguel Ramírez, um pouco parecido com aquilo que fazia o Rodinei naquele trabalho inicial e no médio, com o Dorival. No finalzinho ele já estava caindo até um pouquinho mais por dentro, mas depois a gente passa por isso. No Independente Del Valle, com o Miguel Ramírez, os laterais eles não iam até a linha de fundo. Eles iam até a intermediária, ofensiva e faziam a diagonal, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. E inclusive com o próprio Miguel Ramírez, o Rodinei no Internacional, ele tinha uma lógica um tanto que semelhante, ele também fazia um pouco disso, que era buscar a diagonal. Ele faz, o Rodinei também fez isso, né, e no Internacional, assim como os laterais faziam no Independente Del Valle com o Miguel Ramírez. Então é visível essa mudança de comportamento quando a gente vê hoje ele trabalhando na seleção do Equador, que é aquele famoso carrilheiro, né, o jogador de fundo, o jogador de ultrapassagem. E aqui no caso, ele é mais um lateral de ultrapassagem, de explosão, né, sem a bola, de ocupar o espaço, muito mal comparando com o Isla, aquele apoio sem bola, do que um apoio de construção. Apesar dele ter o drible curto e a gente observar, né, pelos números, que ele tem uma boa efetividade de dribles executados, né, ele tem um grande índice de acerto, ele não é um lateral de construção por baixo, de saída lá atrás, ele já é um lateral de ultrapassagem, já é um lateral de profundidade. Sem dúvida nenhuma, quando o Flamengo pega o nome do Preciado, uma vez que foi oferecido e vai fazer essa avaliação, o Flamengo já tem uma gama gigante, né, de dados estatísticos, porque tem que ter, né? Comissões profissionais, departamentos de futebol profissional, de scout, de análise, eles têm que ter enorme, de praticamente todos os jogadores possíveis, viáveis para se contratar, né? Então certamente eles já têm, eles vão ver esses números, eles vão ver esses valores individuais dele, né? Esse mapa de calor, então eles vão observar uma mudança óbvia que eu estou trazendo aqui para vocês, até por curiosidade, da mudança de comportamento dele. Inclusive, quando a gente fala sobre mudança de comportamento e a gente fala sobre lateral direito, a gente fez um vídeo aqui que acabamos pegando sobre um tema natural, que era o Daniel Alves, sobre essa esdrúxula convocação do Tite e do Daniel Alves. Falamos, obviamente, sobre o Daniel Alves, mas a gente passou muito pelo que permeia hoje o lateral direito no futebol mundial, não apenas sobre o Daniel Alves, seleção brasileira e ou futebol brasileiro. Vou deixar o link aqui também para vocês, e aí a gente vai falar o seguinte: o Preciado, assim como qualquer ou todo lateral direito do mundo, a gente vê inclusive hoje nas seleções jogando a Copa, ele não é perfeito. Se você quer um lateral direito perfeito, você não vai encontrar. Nem o Alexander Arnold, ele é perfeito. Hoje, se ele fosse perfeito, se ele fizesse a fase ofensiva de uma forma perfeita, a fase defensiva
a transição ofensiva, a transição defensiva, se ele fosse um cara de muita habilidade com a bola ao pé, ele não seria lateral direito. Os estudos estão falando isso, né? Não sou eu que estou falando isso. Seriam os estudos. Então, ele, obviamente, ele é mais da questão da voluntariedade, da ultrapassagem pelo lado direito, mais até do que uma questão defensiva. Ele tem um bom posicionamento na bola aérea, isso é importante. Agora, se a análise do Flamengo, ou o torcedor do Flamengo, tem expectativa de que o Preciado é o novo Leandro, o novo Jorginho, não, esses caras nem existem mais. Beleza? Então, galera, iniciando uma negociação, o Flamengo, de fato, né, botando aí no papel, a gente vai trazer ainda mais, né, vamos destrinchar ainda mais esse jogador, falar ainda mais sobre o Preciado para mostrar ainda a vocês que foi um esboço inicial sobre esse início de avaliação, que é praticamente aquilo que o Flamengo vai fazer, obviamente com muito mais números, né, com muito mais, uma gama muito maior, né, de possibilidades de análise do sistema deles, do Preciado, que então está sendo analisado pelo departamento de futebol do Flamengo uma vez que ele foi oferecido. Fechado? Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.